E a gente já começa batendo um papo, gente, sobre mentira. Todo mundo já contou uma mentirinha. Bom, a bem da verdade é que mentira a gente acaba contando meio que diariamente. Embora a gente, né, tenha até vergonha, né, de falar sobre isso, porque a gente sabe que não é uma coisa legal, mas todo mundo em algum momento do dia mente, às vezes até é para proteger as pessoas que a gente gosta, para que elas não fiquem magoadas. Aquele senso de proteção faz também com que muita gente minta para não ver o outro sofrer. Mas nós vamos entender como a mentira pode ser algo prejudicial e como lidar com isso. Recebendo ela, Priscila Fernanda, aqui com a gente. Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos. E é verdade esse programa, hein? É verdade. Hoje não é 1º de abril. Não é 1º de abril e esse programa é verdade. Gente, a mentira já começa até que ela tem um dia especial para ela, né? Pois é. O 1º de abril. E a mentira, gente, mesmo no nosso dia a dia, naquela correriazinha, tô chegando e nunca chega, né? A gente já tem uns hábitos de pequenas atitudes fazer a gente mentir, mas quem você falou é para se proteger, né? Mas trazem consequências para o nosso subconsciente, para a nossa vida pessoal e profissional. E quais são essas consequências, Pri? Então, a gente acaba sendo projetado, em muitos casos, a gente começa a se sabotar, né? Então, assim, você se diminui para você receber algo mais rápido, você acaba trabalhando um pouco a sua autoimagem, então você diminui sua autoestima. Então, as consequências da mentira na nossa vida, elas são drásticas, mas a gente não observa porque nós somos acostumados a mentir. Tem casos que a gente bloqueia até a prosperidade por causa da mentira. Ah, é? Só que, assim, a gente vai culpar quem? Não tem quem culpar, porque é a lei da sobrevivência, bem dizer, né? E nós nascemos assim. Então a mentira está intimamente ligada à questão da sobrevivência. A gente mente para sobreviver. Só que aí você começa a aceitar menos. Entendeu? Então você se diminui tanto, porque você, para alcançar um objetivo de vida, você às vezes acaba tornando uma mentira verdade para que você alcance ele mais rápido. Então você se sabota o tempo todo com a mentira. Só que papai e mamãe que começou isso, né? Ah, é? Como assim? Não foi a gente. Então vem já da criação. Já vem da criação. Ué, eu garanto que você já ouviu isso, Edu. Amanhã o papai compra. Se você se comportar... Se você se comportar, você ganha. Exato. E aí, ou então, tô passando no shopping lá, a criança vê alguma coisa, depois a gente volta. E não nunca volta mais. Nunca mais, né? Então, a gente já cresce aprendendo a mentir desde pequenininho. É normal mentir. Mesmo papai e mamãe faz isso com a gente. E até como medo também de ser repreendido, né? A criançada mente porque sabe que você falar a verdade... Quem que quebrou esse copo? Então, assim, você tem que começar a ensinar os seus filhos, né? Desde pequenininho, quebrou o copo, não precisa mentir. Olha, papai, foi eu que quebrei o copo. Vamos então, aí o papai, a mamãe tem que falar, vamos então juntar os caquinhos de vidro e tá tudo bem. Ou então a gente vai perguntar lá quando acontece alguma coisa, quem foi? Quem comeu? O irmão fala, mais velho fala com o mais novo, foi ele. Mas é mentira, foi às vezes o mais velho que comeu. Não, aí o mais novo fala, não, foi ele. E aí, mas aí as crianças já crescem aprendendo a mentir para se proteger. Então a mentira não é que vem de berço, ela vem de criação. E se os pais não se atentarem nisso, eles vão acabar criando filhos que não vão estar preparados para o não, quando eles falarem, e vão criar filhos fracos, filhos de mentes fracas, né? Que vão começar já desde pequeno a achar que mentir é normal.
para ter algo na vida, né? E tem situações que saem do controle, né, Pri? Que a pessoa começa a mentir e que se torna um hábito e ela passa a mentir o tempo todo. Sim, E é muito difícil para quem convive, porque a gente percebe, sim, né, quando percebe, é mentira. Mas você sabe que se você fala 100 vezes uma mentira, ela se torna verdade no seu subconsciente? Por isso as afirmações positivas têm poder. Tem poder, você sabe? E aí acontece, tem um caso, inclusive, que olha só, é verídico isso, viu? Foi até o professor Nagai que me contou. A esposa foi passar com o professor Nagai porque não aguentava mais o marido mentir. Inclusive, ele tinha sido mandado embora da empresa por roubo. E ele teve a cara de pau de chegar em casa com as carnes que ele tinha roubado e falado para a esposa dele assim que sobrou e o chefe dele deu para ele. Nossa. E a esposa falou para ele assim: mas marido, você foi mandado embora por justa causa e você me traz uma carne porque teu chefe te deu os presentes quando te mandou embora? Então, não assim, cola, só né? que já sabia que era por roubo, porque a empresa já tinha ligado para ela, que não ia fazer nada com o marido dela, que foi pego roubando, só que simplesmente ia mandar embora. E ele mente tanto, 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 que até ele acredita na verdade. E olha o ponto que a mentira prejudica. Mas tem gente que de fato acredita na mentira, né? Acredita na mentira, e às vezes a gente sabe que é mentira, mas quem somos nós para corrigir? Né? Uma pessoa que não é da nossa família, que não é do nosso convívio, mas isso faz muito mal. É sobre isso que eu queria entender, porque assim, a gente tem a questão dos valores éticos e morais que falam que não é certo mentir, né? Sim. Que não é uma coisa coerente, não é uma coisa boa, não é uma coisa adequada. Isso se a gente olhar do ponto de vista do julgamento, dos valores éticos e morais. Mas o que a gente está falando aqui hoje é que, além disso, a mentira, ela também pode criar entraves, problemas, conflitos na sua vida. Então, se a gente tirar o olhar um pouquinho dos valores, a gente ainda tem a questão que ela é algo que nos prejudica, né? Sim. De que forma? A mentira, ela prejudica a gente, acho que em todas as áreas, Edu. Porque a partir do momento que você fala algo que somente você acredita, aquilo ali é verdade só pra você. Não adianta eu querer te vender um produto que ele não é bom. Ou às vezes aquilo ali eu coloquei na minha cabeça que foi bom pra mim, mas às vezes não é bom pra você. Eu vou mentir? Ó, Edu, você tem problema aí de diabetes, mas compra esse doce aqui, meu, que você vai resolver o seu problema de ansiedade. Entendeu? Então eu vou estar te prejudicando. A gente tem que falar a verdade sempre. Eu até brinco, eu falo assim, eu prefiro machucar as pessoas com a verdade do que com a mentira. Eu vou receber um paciente lá no meu... Já procuro, assim, principalmente na parte de relacionamento, terapia de casal. Vai os casais lá, eu preciso resolver os problemas aqui que a gente tá e não sei o que, não sei o que lá. Eu faço o teste de alma gêmea. Não são almas gêmeas um do outro. Eu vou mentir pra eles e falar assim, olha, continua o relacionamento de vocês que dá pra melhorar isso? Não, gente, a verdade dói, mas eu preciso falar, o casamento de vocês já não tá bom, é melhor se divorciar. Aí... Tem pessoas que agradecem porque terminam a relação numa boa, cada um vai viver a sua vida, cada um vai, sabe, ser feliz, porque naquela relação eles não estavam felizes, estavam mentindo um pro outro, mentindo pra sociedade. Ou se continuar, que pelo menos tenha ciência, não né? De que tá errado, de que existe um problema. Que é difícil, né? E eu vou chegar pro casal e vou falar, olha, não dá pra trabalhar isso daqui. Gente, não dá. O ideal pra vocês é o divórcio mesmo. E os casais, inclusive, voltam depois pra agradecer. Porque, olha, se separamos numa boa e entendemos realmente que nós não somos compatíveis, que a gente estava vivendo uma mentira. Porque às vezes a sociedade também cobra, né? Sim. Vai separar, não sei o quê. Então a sociedade cobra muito. E eles querem manter aquela imagem, mesmo que seja de mentira, né? Sim. E aí isso prejudica a vida deles, porque a vida deles para. Todo mundo pode fazer esse teste com você? Pode. Todo mundo pode. Só entrar em contato comigo. É um teste super rápido. Dá pra fazer online também. Quem quiser, é gratuito, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai começar um relacionamento, todo mundo fala, não achei minha alma gêmea. Aí vai começar um relacionamento, mas a pessoa tá com tanto problema emocional que quando ela arruma um relacionamento, às vezes o homem vai lá e fala que eu quero essa mulher não, cheia de problema. Aí ela já não vai querer. Então, assim, é importante quando você vai querer entrar no relacionamento, você estar bem emocionalmente e não chegar em a outra pessoa e colocar todo ali os seus problemas em cima daquela pessoa. Porque a relação já não vai pra frente também, viu?
Aí você faz esse teste também comigo antes, quem quiser me chamar no WhatsApp é gratuito. E aí a gente vai já projetar para você saber o que a sua mãe gêmea precisa ter. Eu já vou passar para o pessoal que está assistindo, né, o WhatsApp da Pri, porque aí se você sentiu vontade de fazer esse teste, né, para averiguar seu relacionamento, você já aproveita e já dê um oi para ela lá no WhatsApp, depois você pega todas as informações, tá? Então o WhatsApp é o 11 9 7734 8083. Então repetindo, 11 9 7734 8083. Agora, Pri, tem exercícios que nós vamos ensinar hoje, né? Temos. Relacionados à questão da mentira. Sim, para a gente começar a já desbloquear a mentira na nossa vida. Depois eu vou dar um exercício para vocês fazerem em casa, Edu. Tá. Mas assim, tem muito problema que traz para nossa vida o fato de você mentir. Então, quando você mente, seja uma mentirinha pequenininha, uma mentirinha grande, você fica com vários problemas. Você fica com um problema de medo. Então, assim, aí é onde entra a alfaterapia. Por que a pessoa mente? Porque ela tem medo. Ela tem medo de não ser aceita na sociedade, ela tem medo daquilo não dar certo. Então, você começa já a desenvolver outros sintomas com base na mentira. É sempre para se proteger, na maioria das vezes. Para se proteger. Para se proteger. Porque tem gente que às vezes mente porque é mau caráter também, né? Assim, tem pessoas que a questão de personalidade, de mau caratismo, mente às vezes para poder se beneficiar em relação ao outro, tirar do outro, isso né? é muito comum em político. Pois é. É muito comum em político. Só que assim, gente, vocês não podem mentir tanto porque vocês começam a se sabotar. Né? Além de você ter esse problema de autoestima, você se diminuir, você começa a se sabotar com a sua própria mentira. Então, às vezes, a mentira é tão mentira que virou verdade na tua vida e você já começa a acreditar naquilo dali e você acaba desenvolvendo outros sintomas e outros problemas que vão atrapalhar a sua vida. Né? E não pode isso acontecer, gente. Vocês têm que, por mais que doa a verdade, acredite na sua verdade. Porque é ela que vai te levar para o sucesso, ela que vai te trazer prosperidade. Quem mente, por mais que tenha muito dinheiro na vida, você vê que não é um dinheiro abençoado, parece que ele não rende. As pessoas são infelizes. Então, a mentira, ela bloqueia várias áreas da sua vida. Então, nos policiemos, né, em relação a isso. Nos policiemos para a gente não se paralisar, porque a gente se paralisa, porque querendo ou não, o medo, ele paralisa a gente. Então, a gente não pode se paralisar, a gente não pode se diminuir, e inclusive o medo faz a gente ser até menos amada. Voltando para aquela área que a gente estava falando agora do teste, o medo e a mentira faz a gente aceitar até menos um relacionamento para ser amada. Às vezes você acha que está sendo amada, mas você não está sendo amada, você mesmo se engana. E a gente sempre escuta as pessoas elogiando, né? Os outros que são verdadeiros, né? Falando, aquela pessoa é tão franca, ela é tão verdadeira, eu prefiro gente assim, honesta, que eu sei com quem eu tô lidando, né? Gente de verdade. Então a gente vê que a pessoa, quando ela é franca, mesmo que às vezes ela fale alguma coisa que incomode, né? Em determinados momentos, mas é uma pessoa que ela passa a ser admirada, né? Também. Vê que isso, geralmente, quem são assim, são as pessoas muito espontâneas. Né? As que são muito espontâneas, que fala o que pensa. Essas são as pessoas verdadeiras, né? E são aquelas pessoas que a gente mais gosta de ficar perto. Né? Você percebe que a gente sempre... eu gosto daquela dali que ela é tão espontânea, ela é tão legal. Exato. Porque ela passa essa energia, ela passa a verdade. Até quando a gente vai fazer testes, inclusive lá, quando nós estamos com pacientes, que a gente precisa saber o que temos que trabalhar naquele paciente, eu faço perguntas, se eu vejo que a pessoa pensa demais, eu já sei que ela vai mentir na resposta. Porque às vezes até na alfaterapia, quando eu vou fazer a ficha do paciente, quando ele demora muito para responder, eu falo, tá mentindo. Não vai dizer a verdade. Mas no estágio de alfa, gente, não tem como mentir. Porque a verdade ali do que tá, até mesmo que você tá tentando ocultar, sai. Em alfa, a pessoa se libera, né? Se libera porque eu acesso seu subconsciente. E ali, por mais que você esteja consciente, falando comigo, no estágio de relaxamento e com os olhos fechados, você vai vivenciar o que realmente aconteceu de verdade. Então, vai sair de dentro de você a verdade, que é o que eu preciso trabalhar. Então, não adianta esconder. Eu falo, gente, para os meus pacientes, eu sou
a sua confidente. Você não pode, é tipo igual advogado, não esconda a verdade de mim, né? Porque a gente descobre na alfoterapia, mas às vezes até nem a pessoa sabe, né, Edu? Que aquilo dali, que aquela mentira ou que aquele sentimento ali é o problema real dela. E às vezes a pessoa já mentiu tanto em relação a um assunto que ela construiu aquilo como se fosse uma verdade dentro dela. E eu já peguei uma paciente assim que ela falava pra mim, mas eu sou bem resolvida. Eu não sei porque eu sou desse jeito. Eu me amo, eu tenho autoestima, eu tenho a vida que eu quero. A pessoa, ela mente tanto pra ela, eu falo, calma, respira, vamos ver o que tá acontecendo aí dentro. Por que que isso tá dando errado na sua vida? Por que que você tem esse medo? Aí a gente vai na alfoterapia e realmente aquilo que ela acredita de verdade que ela é, ela não é. Porque ela mesma acaba também se mentindo. Mentindo pra si mesma. É, mentindo pra si mesma. Eu falo, me mentir. Pois é. Bom, vamos ensinar para vocês aí alguns exercícios, né, que a Pri vai comentar aqui, né, que você pode fazer em casa. É exercício para qual finalidade, Pri? Para você deixar de acreditar na sua mentira que você mesmo criou. Ah, e como fazemos? Para você fazemos? começar a se desbloquear. Tá. Entendeu? Então, assim, a gente fala muito aqui sobre o poder do subconsciente. Então, quando você for dormir, você vai fechar os seus olhos. E aí você vai começar a falar que você desbloqueia a mentira que implantaram em você. Aí, de novo, eu não aceito a mentira que foi implantada dentro de mim. E você vai repetindo isso pelo menos 3 vezes. Para que você comece já a desbloquear até aquele negócio que você acha que era lá da infância, que papai e mamãe colocou dentro de você, para você já começar a desbloquear isso de você. E aí você começa a não aceitar mais viver de mentira. Daí você já começa a trabalhar no seu subconsciente, mesmo que não seja numa sessão de alfoterapia, você já começa a levar o seu caminho para a verdade. Né? Não fala conhecer a verdade vos libertará? É a mesma coisa, gente. Então, vamos projetar sempre essa mensagem para o nosso subconsciente pelo menos 3 vezes por dia. Para que você comece a desbloquear todas as mentiras que foram implantadas na sua vida. E observar bastante, né? E observe porque o que assim, fala. você tem que começar a olhar as coisas que se policiar, na verdade, né? Poxa, se eu tô chegando... Não, gente, eu não tô chegando, não. Nem saí da minha casa ainda. Fica até mais bonito. E tem gente que ri. Nossa, essa daí muita gente usa, né? E é engraçado. Às vezes, o Leandro, principalmente. Amor, você tá chegando? Tô, mas eu nem saí de casa ainda, viu? Olha... Ah, você conta a verdade. Eu contei a verdade. Tô, mas ainda não saí de casa. Entende? Aí tudo bem. Então fica até engraçadinho da pessoa entender. Ela vai me receber lá brava porque eu tô atrasada. Mas vai rir, né, também. Você quebra, né? Entendeu? A rigidez do outro. Eu falei a verdade, mas de uma forma legal. Né? Que a pessoa entendeu. Então, assim, é você aprender a falar a verdade, mas assim, não falar a verdade também de uma forma que vá machucar o próximo, né? É você falar a verdade suave, brincando, sabe? Às vezes tirando uma onda, mas fale a verdade, gente. Para que a vida de vocês seja desbloqueada, para que vocês tenham prosperidade e para que vocês comecem a viver realmente os seus verdadeiros projetos de vida. Porque enquanto você vive uma mentira, você não consegue ter sucesso profissional. Muito bom, né? E sucesso profissional é algo que todos nós queremos e precisamos, né? Agora, galera, a alfaterapia, ela pode ajudar você numa série de coisas na sua vida. A gente já vai falar sobre isso, mas eu vou rodar aqui o depoimento de uma aluna, né? Que é a aluna Iana, né? A Iana é de São José do Rio Pardo e fez curso de alfaterapia com o professor Nagai. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Roda. É isso mesmo, Edson Balista, estamos de volta aqui nos estúdios do TVD Notícias e agora a gente vai conversar com uma aluna do professor Nagai, que é a Iana. Iana, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia também. E como é que está sendo essa experiência aí de estar junto com o professor Nagai? A experiência está sendo única. Eu acho que falta uma palavra para a gente poder definir como que é, não só passar em sessão com ele na alfoterapia, mas também ser aluna do professor Nagai. Então, acho que falta uma palavra ali mais do que maravilhoso, é inexplicável. E você procurou o professor Nagai por quê? Qual que foi o motivo?
Na verdade, o Nagai chegou a mim de uma forma bem inusitada, através de um parente que começou a fazer o curso com ele de alfa-terapia, e como eu já sou terapeuta também, ele me passou o contato do Nagai e fui fazer o curso com o Nagai, e tem sido maravilhoso fazer o curso com ele. Tá dando certo, não? Tá gostando, não? Sim, bastante. Nagai é uma pessoa, um professor assim, de uma didática bem clara, bem específica, tá agregando muito valor. Tá, então vale a pena fazer, não é? Sim. Esse curso, tá junto aí com o professor, que realmente a pessoa vai ter uma melhora de vida, uma melhor qualidade de vida, com certeza. Sim, não somente o curso, mas também passar em sessão com o Nagai. Passar em sessão com o Nagai é algo maravilhoso. Você se sente assim, totalmente renovada quando você sai ali da sessão. Tá certo, obrigado aí pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Acabamos de ver aí os benefícios de uma sessão de alfa-terapia. Inclusive, vamos mandar aqui um abração para o professor Nagai, que semana que vem volta aqui com a gente. Bom, tem uma série de benefícios, né, que a alfa-terapia traz, né, Pri, para uma pessoa que se submete a uma sessão, porque trata muitas coisas, né? Trata muitas coisas. Eu falo assim, por detrás de toda dor física, sempre existe uma dor emocional, né? Então, na alfa-terapia, a gente, principalmente quem tem dores crônicas, e quem mente muito, onde é um diagnóstico, viu? Aquela pessoa que sempre acorda cansada, porque o que acontece? Ela vai passar a noite pensando como é que ela vai sustentar aquela mentira que ela falou. Nossa, tem gente que dorme preocupadíssima, dorme, né? Preocupadíssima com várias coisas e acorda muito cansada. Então, já é um sintoma, tá vendo? O cansaço físico. Então, por detrás de toda dor física, sempre tem uma dor emocional. Então, seja crônica, seja o medo, o pânico, a fobia. Então, assim, todos os sintomas. É que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em tratar da doença do que da saúde. Então, toda vez que o seu corpo, ele te dá um sinalzinho, eu tô com uma dorzinha de estômago, você tem que parar para refletir. O que meu estômago tá querendo dizer para mim? Ou o que minha cabeça tá querendo dizer para mim que ela começou a doer agora? Então, você tem que começar a olhar para o seu corpo, para entender a mensagem que ele está passando para você, porque já é algo que você precisa parar para ver, é um alerta, é um pré-alerta. E se você não parar para começar a enxergar o que aquela dor está te sinalizando, ela vai te parar. É onde você tem que começar a tratar da doença. Então, melhor você tratar primeiro da saúde, dos sintomas. Então, tá muito agitado, não consegue dormir à noite, que tem ansiedade, tem insônia, a alfa-terapia pode te ajudar. Então, a pessoa que está vivendo um desafio na saúde, de repente, estou com problema de estômago, ou são dores crônicas, ou coluna, ela pode passar por um atendimento de alfa-terapia para poder entender o que causou aquilo e tratar a questão lá no cerne, na raiz? Isso, eu ainda até falo assim, nós que somos terapeutas, a gente vai na origem do problema. Por exemplo, o psiquiatra, ele medica, então ele trata o sintoma. O terapeuta, ele vai na origem do problema. Só que nós, no estágio de alfas, conseguimos um resultado muito mais rápido pelo fato, por exemplo, traumas. Traumas, às vezes, a gente, na primeira sessão, já supera, já entende por que aquela pessoa tem aquele trauma, aquele medo, aquela fobia, né? Por que ela é daquele jeito. E na segunda sessão, no máximo da segunda sessão, a gente já resolveu o problema, porque a pessoa já entendeu. Eu faço um acompanhamento na semana para ver como que o paciente está se sentindo, livre daquele problema que ele nem sabia que era um problema, porque a gente só descobre no alfa a origem. Porque, por exemplo, a pessoa, quando ela tem, às vezes, muita dor nas costas, o impacto emocional que ela teve de alguma situação foi tão forte que ele alojou nas costas. A pessoa, quando tem muita dor no ombro, é aquela pessoa que ela tem muita ansiedade, ela produz muita adrenalina, e a adrenalina enrijece a musculatura, então ela fica muito tensa aqui, sabe? E aí começa a ter dor crônica. E você sabe, Edu, que se você sente uma dor mais que 20 dias e em 2 lugares diferentes, já vira uma fibromialgia. Entende? Então, às vezes, a gente não entende o que o corpo está falando para nós. Mas na alfa-terapia, a gente consegue identificar a origem do problema,
tratar aquilo dali para que você fique, eu falo, liberto, curado e bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Muito legal. Então dá para tratar, né, as questões de saúde, né? Os entraves aí, até os bloqueios também, né? A pessoa que se sente bloqueado em relação a ganhar dinheiro, a carreira, né? Ou a amor, que são problemas constantes. A pessoa às vezes quer buscar o amor da vida dela, mas ela tá bloqueada emocionalmente. Ela tá com um problema emocional dentro dela que às vezes veio da mãe, do ventre, veio da gestação, veio de herança de família, veio da criação. Então ela não sabe por que ela não consegue amar e ser amada e não dá certo. Aí a pessoa não sabe porque não consegue. Aquela pessoa que tá lá no auge na empresa, lá em cima, e aí quando, sabe, começa a ganhar bem, subiu de cargo, eles falam assim, ai, inveja. Que a pessoa perde o emprego e cai. E tem muito disso, né? Tem muito disso, só que na verdade não é. É uma pessoa que ela tem problemas de autoestima. Ela não se acha digna daquele cargo, de ganhar aquele dinheiro. Ela tem um problema de imagem, de não se achar merecedor. Por isso que ela sempre sobe e cai, fica oscilando, sabe? Então tem que trabalhar isso, por exemplo, numa pessoa que tem esse tipo de comportamento. Só que a gente só descobre a origem do problema na alfaterapia. Que também não é uma coisa difícil de a pessoa entrar em alfa, né? Porque muita gente, às vezes, escuta, né, a gente falando sobre alfa-terapia, né, e ser induzido ao alfa, a pessoa pensa que é algo complexo. Não, é um relaxamento, assim. né? Sabe quando a pálpebra dos seus olhos começa a pesar, que você vai começar a dormir? Esse é o estágio de alfa, né? Eu ainda até falo, é essa hora que a gente tem que começar a projetar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, e não pensar em problemas, porque senão você vai ser programado para problema. Esse estágio das pálpebras pesadas é o estágio de alfa. Então, por mais que seja no começo do dia, no meio do dia ou à noite, nós, alfa-terapeutas, conduzimos pacientes a esse estágio de alfa, que é de relaxamento, onde você fica consciente, falando comigo e com os olhos fechados. E aí eu aperto aqui o chakra cardíaco, que é onde vai vir a emoção que nós precisamos tratar ou o problema. Então, você ali naquele momento, você vai sentir ou vontade de chorar, vai sentir angústia, medo, raiva. E aí é onde nós trabalhamos, sabe? Aí ali é onde que a pessoa sentiu a primeira vez. Só que se você lembrasse, Edu, você mesmo trataria. Então, chama alfa porque você está no estágio de relaxamento e aí eu consigo acessar o seu subconsciente, o que está guardado aqui dentro. E dá para fazer online também, né, Pri? Dá para fazer online também. Online a gente consegue... Eu atendo aqui em Osasco, em São Paulo. Mas você que é de outro lugar, você pode também fazer o teste online. A gente, inclusive, antes da sessão, eu faço um teste online gratuito. Também quem quiser saber mais sobre o estágio de alfa e quiser entrar em alfa para lembrar, por exemplo, de uma recordação da infância que você não lembra, eu faço também o teste online gratuito para quem tem curiosidade de saber como que é o alfa. Só entrar em contato. Só entrar em contato comigo no meu WhatsApp, eu agendo, é gratuito. E já você que tem curiosidade, vai na hora ali já entender que essa delícia do entrar em alfa, né? As pessoas, quando elas saem da minha sessão, elas saem tão em paz, que ela fala, nossa, parece que eu tô flutuando. Mas por quê? Você resolveu aquele problema seu. Você já ali saiu bem, você, sabe, fala, nossa, tirou um peso das minhas costas. Então, a alfaterapia, ela te traz assim, parece que você sai da sessão flutuando na nuvem, bem levinho. Mas por quê? Ali você já se liberou, você já se libertou, já saiu tudo aquilo de dentro de você que estava guardado no seu subconsciente, que te atrapalhava, que te bloqueava, né? E esse é o estágio de quem faz uma sessão de alfaterapia. A paz de espírito, de saber que dali em diante tudo na sua vida vai começar a dar certo. Sabe? Que dar algo que você nem imaginava, que era aquele negocinho de nada que te atrapalhava. Você lembra? Eu tinha tantas coisas que eu não lembrava que me atrapalhavam. E eu falava, nossa, mas pra mim foi tão insignificante essa situação. E aí, aquela situação tava me bloqueando. Você lembra? Inclusive, comprei um carro novo, Edu. Comprei um carro novo. Porque, gente, eu vou contar pra vocês. Na porta da faculdade, em 2020, roubaram um Palio Zero meu que eu tinha comprado. Zero. Eu não, o Leandro. E ele deixou comigo esse carro e roubaram.
Eu falei, quer saber? Achamos o carro depois, tá, gente? Eu falei, eu não vou mais ter carro zero, ter carro novo na minha vida. Eu vou comprar aqui, eu tinha um Celta, 2003. Aí ficou com uma crença limitante. Eu peguei e falei, vou comprar um carro velho aqui, sem ar, sem direção, que eu lá em qualquer lugar, largo aberto, ninguém vai querer, e pronto, acabou, me leva pra onde eu quero, tá funcionando. Comprei esse Celta, fiquei 5 anos com o Celta. Só que na alfaterapia foi que eu descobri que o que me bloqueava de prosperar na vida era o trauma do carro roubado. Foi assim, aí o que me veio na hora que eu quis saber por que minha prosperidade estava sendo bloqueada. E aí o Nagai me colocou em alfa, né? Eu falei, Nagai, preciso entender por que não tá fluindo as coisas aqui, que eu tô bloqueada de prosperar, não tô conseguindo alcançar nada na minha vida. Quando eu fui ver, foi o episódio do carro. Aí que eu entendi, porque eu saí da faculdade com o alarme, eu ligava o alarme assim, ó a cena que veio na minha cabeça. Eu pipi, cadê o carro? Não achava o carro, porque tinham roubado o carro. E aí o meu subconsciente me programou pra quê? Olha, você não pode mais ter carro zero, sabe por quê? Vão te roubar. E eu acreditei que isso era verdade. Aquele trauma, aquele medo que eu fiquei de não encontrar o carro e toda aquela situação me bloqueou. E aí foi na alfaterapia que você descobriu... que eu descobri que o episódio do roubo do carro fez com que eu me contentasse com aquele Celta velho. Não era velho, não, era 2003, bem cuidadinho. Mas assim, que eu não mudasse mais de carro. E foi quando eu desbloqueei isso em mim, essa cena do roubo que me traumatizou, pra mim foi insignificante, porque eu achei o carro, 3 horas depois eu achei o carro, por causa do rastreador e do seguro. Só que aquilo ali, por mais que fosse insignificante, estava me bloqueando de trocar de carro e de crescer. Deixou uma crença limitante que atuou como um bloqueio. E aí a alfaterapia, então, ela desenvolve esse papel de ajudar as pessoas a perceberem, né, quais são as crenças ou episódios que estão bloqueando-as em algum âmbito. Em algum âmbito. No meu caso, o roubo do carro estava bloqueando minha prosperidade. E aí o que acontecia? Eu achava que eu me contentava só com aquele carro. E aí o Leandro falava, vamos trocar de carro? Não, esse tá ótimo. Me leva para onde eu quero, tá quitado, tá ótimo. O motor tá funcionando. Só que isso me bloqueava de prosperar na vida. Entendi. Aí, com a sessão, eu entendi que foi o episódio do roubo. Me desbloqueei e agora eu tô andando de HB20, gente. Muito bom! Comprei um carro novo, inclusive, semana passada. Parabéns! Obrigada. Muito bom, isso aí. Gente, eu vou deixar para você o contato da Pri para você conhecer, né, como funciona a técnica da alfaterapia. Haja vista que tem esse teste gratuito que você pode fazer para você entender como é ser colocado em alfa. É online, então não importa qual lugar do mundo, todo mundo pode conhecer. Todo mundo pode me chamar, né? Até, inclusive, através aqui do programa, eu atendi uma paciente do Japão. Que legal, do Japão. Isso aí. Uma galera aqui conectada com a gente. Pessoal, o WhatsApp para você falar com a Pri é esse aqui, ó, 11 9 7734 8083. Tá aqui na tela. E vamos segui-la também no Instagram, @Trilogia de Cura. Segue lá que tem cortes e várias dicas especiais para você. Agora, Pri, tem curso de alfaterapia também? Vamos ter curso dia 18 de alfaterapia. O Nagai não está aqui presente, mas deixou eu entregar um presentinho para vocês em nome dele. Ah, é? O quê? Ele falou que as pessoas que quiserem saber sobre o curso, mesmo sendo o nível 2, você aprende muito, porque a base inicial do nível 2, ela é o conteúdo do 1. Então, quem não fez o 1, pode fazer o 2 tranquilamente, porque é uma revisão do primeiro momento do 1. Ele me autorizou a deixar aqui com vocês 4 vagas gratuitas para quem quiser assistir o curso no período da manhã, das 8 às 10, para saber o que é alfaterapia. E quem tiver interesse, pode sim ficar lá para a conclusão do curso, mas pelo menos vocês vão saber todo o conteúdo da alfaterapia, o que é, o que ela proporciona, como funciona. Tem a parte da teoria e da prática. Então, quem faz geralmente só esse período do curso, paga R$350. O Nagai está dando de graça. 4 vagas para quem quiser, me chama no WhatsApp, que vai estar participando do nosso curso dia 18.
Tá, perfeito. Então, gente, temos uma gratuidade para 4 pessoas aí que queiram participar, né, dessa primeira parte do curso, na qual você vai entender sobre a alfa-terapia, que vai acontecer dia 18/5, que é um domingo. É um domingo. O curso completo, ele é das 8 da manhã até as 8 da noite, tá, gente? Mas isso para quem realmente está querendo se graduar. Porém, o que acontece? A alfa-terapia, ele é mais... O primeiro módulo, ele foi... Eu que fui paciente do Nagai e comecei a fazer o curso e eu entendi, assim, que o primeiro módulo, ele foi muito voltado para mim, sabe? Para eu me entender, para eu me enxergar, para eu, sabe? Agora, o segundo módulo, onde já começa a especialização para você que quer ser terapeuta, você já ganha ali a sua graduação para começar a atender online quando você conclui essa segunda etapa do módulo. Só entrar em contato com você. Só entrar em contato comigo, viu, gente? As 4 primeiras pessoas. 4 pessoas o Nagai deixou entregar de presente. Então, gente, você quer participar do curso de alfa-terapia, tem que ter disponibilidade, né, para vir para São Paulo. Para vir para São Paulo, porque ele é presencial aqui em São Paulo. Onde que vai acontecer, Pri? Na Alameda Santos, 211. Tá, aqui na região dos Jardins. Isso. Gente, é nesse WhatsApp para você pegar as informações e corra que as 4 primeiras pessoas que mandarem que serão aí, né, contempladas, né, com esse curso gratuito, tá? Então, 11 977 34 8083. Tá aqui na tela. 11 977 34 8083. Pri, saindo daqui, eu já tô indo para São José do Rio Pardo. Amanhã eu vou estar atendendo lá. Que legal. Na quinta-feira eu tenho palestra em Mococa, lá no sindicato. E as informações já estão no meu Instagram também. E sexta-feira eu vou estar atendendo lá em Mococa. Perfeito. Agenda cheia. Agenda cheia, Obrigado pela vinda, Pri. Eu que agradeço. Uma excelente semana. Terça que vem você retorna. Estarei aqui de novo. Segunda-feira eu já tô de volta, hein, meu povo? Isso aí. Estaremos aguardando. Ela e o professor Nagai estarão aqui com a gente, gente. Galera, agora eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, nós vamos bater um papo com ele, que é mentor de potencial humano. Carlos Florencio estará conosco falando sobre o karma. Karma enquanto lei de reparação. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito do assunto. E se você, de repente, não entende algo relacionado ao karma, tem alguma coisa que dá ali uma travada na sua cabeça em relação ao assunto e você quer fazer pergunta para ele, a gente vai abrir para a galera interagir aqui conosco, tá? Então, já bate-papo sobre karma. O intervalo é bem rapidinho e a gente já volta. Não sai daí.